Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula número 6, onde nós iniciaremos o Microsoft PowerPoint. Como nas aulas anteriores nós já vimos o Microsoft Word, cuja finalidade é a elaboração de documentos, formatação de documentos, e a extensão de arquivo que ele gera é o DocX. No Microsoft Excel, naquelas planilhas eletrônicas ou cálculos automáticos, geração de gráficos, onde nós podemos controlar, né, fazer contas, fazer cálculos, fazer buscas, elaborar gráficos, e a extensão que ele gera é XLS, cada um deles com a sua finalidade. Vamos agora ver a apresentação, né, um módulo só para fazer apresentações, que se chama PowerPoint, Microsoft PowerPoint, né, onde a intenção dele é te auxiliar numa apresentação. Né, a função dele é você fazer toda uma roteirização daquilo que você vai falar numa reunião, numa apresentação de TCC, ou seja, onde você é obrigado a fazer uma explanação de algo. Primeira coisa que a gente tem a dizer para vocês, né? Que o PowerPoint ele é uma ferramenta igual ao Word e Excel. Ele possui as mesmas características, né, do Word e Excel. Ele possui uma barra de títulos, uma barra de menu, uma barra de ferramentas, barra de status e minha área de trabalho. Tá bom? Para que a gente possa fazer uma apresentação, algumas coisas precisam ser analisadas, como a nossa postura durante a apresentação. Uma coisa que eu sempre aconselho, né, numa apresentação é você não usar papel. Ah, mas professor, não sei o que, eu vou ficar nervoso, vou esquecer tudo. Primeiro, se você ali realmente, né, vamos dizer, se você trabalhou, como exemplo, TCC, um ano ali trabalhando naquele TCC, se você tiver uma roteirização, palavras-chave, com certeza você vai conseguir falar sem ler o papel. Ah, mas vou esquecer algumas coisas. Sim, você vai esquecer muito, você vai falar, né? Mas colocando as ideias principais no roteiro, aquilo que é principal você não esquece, né? Até porque você já conhece daquilo, via de regra. Pode ser que você realmente tenha aquele branco, mas não precisa usar papel, porque fica aquele papel tremendo na sua mão, ou você parte para a linha de escrever tudo no slide. Eu acho que também não é uma boa ideia, porque ao escrever tudo no slide, você acaba virando, ficando de costas para o público e lê aquele slide. E se você escreve muita coisa, fica poluído, fica pequena a fonte. Para você ler aquilo, para você ler do slide, vai dar a impressão que você não domina o conteúdo. Então, o que eu aconselho? É palavras-chave. O slide nada mais é para roteirizar, dar uma ordem à sua apresentação e te lembrar daquilo que você tem que falar de forma bem simples. Uma palavrinha ou um textinho, né, um pequeno texto para você lembrar do principal. E você ir falando da sua própria cabeça, do seu próprio entendimento, aquilo que significa para você, daquilo que você levantou. Levando em consideração que um TCC leva de 20 a 25 minutos. Vamos colocar 20 minutos, com 5 pessoas no grupo. Divide isso por 5 pessoas, você vai falar em torno de 4 minutos. Então, se você roteirizar muito bem, falar 4 minutos é simples de um assunto que você já vem trabalhando há um certo tempo, né? Então, e não ficaria nada legal, nada assim... não ficaria muito bom você colocar o seu TCC, o seu Word lá, seu documento em Word, projetando para você ir vendo aquilo que foi feito, né? É horrível, eu creio que seja horrível você fazer isso. Então faça um slide, faça de forma bem formal, uma forma bem clara, bem limpa, bem clean, de forma que fique agradável para que as pessoas vejam. A gente vai ver hoje a parte de inserção de texto, inserção de imagem e animação, que são as coisas básicas, né? E tem mais alguns tópicos que a gente vai ver na próxima aula que te auxiliarão na elaboração do TCC. É só lá no TCC, só aqui na Journalistics que você vai usar isso? Não. Lá na empresa, em qualquer lugar que você for ter que fazer uma apresentação, reunir pessoas para falar, você pode usar esse conteúdo que nós estamos falando aqui. E hoje, na nossa vida, né, globalizada, isso é muito comum. Então vamos lá. Tudo bem? Aqui, à nossa esquerda, a gente vai perceber que tem a área de slides, né? Quando você for iniciar, novo, você vai perceber que existem N temas aqui sugeridos, já existem N layouts prontos, né? De negócios, de educação, diagramas, natureza. Eu posso clicar aqui, ele vai buscar online, na internet, modelos já existentes, já criados por alguém, onde você já tem um tema, né? No meu caso, eu vou usar em branco, porque eu quero começar do zero com vocês, tá bom? Feito isso, ele vai me abrir aqui um slide, vou criar um novo aqui, só para vocês verem.
Já com algumas caixinhas prontas, eu posso eliminar essas caixas clicando sobre a caixa, selecionando e apertando a tecla do teclado Delete ou Del. Tá vendo? Selecionei, Del. E aqui eu vou trabalhando com eles. Como é que eu insiro um texto aqui no meu slide? A maior parte da nossa aula de hoje vai ficar baseado nesse menu Inserir, né? E para inserir um texto, a gente vai usar o quê? Inserir caixa de texto. Coloquei, ele já fica o cursor piscando e eu coloco lá minha primeira apresentação. Meu primeiro slide, como vocês queiram, né? Coisa para a gente analisar aqui agora. O tamanho da fonte está bom? Ah, não está. O que eu tenho que levar em consideração para o tamanho da fonte? O ambiente que isso vai ser projetado. Se é só para eu enxergar aqui, para uma pessoa ver no computador, até que não vou dizer que está tão pequeno assim. Mas eu acho que daria para ser melhor. Imagine se isso for um grande auditório. Ok? Onde eu vou projetar isso. O ideal seria que fosse em letras mais, né, em fontes maiores. Precisa ser fonte Arial? Né? Só uma dica, use fontes que dê para você ler. Se você usar um código de barras, ninguém vai conseguir ler nada, né? A não ser que sejam leitores de código de barras que vão participar da sua palestra. Assim, né? Ficou pior um pouquinho, mas se aumentar a fonte fica melhor. Será? Ficou melhor. Se eu tiver uma letra mais rebuscada. Ficou bonito, né? Vamos ver uma aqui. Minha intenção aqui é dificultar para vocês. Vamos ver se eu consigo dificultar. Olha lá, minha primeira apresentação. Posso usar essa daqui? Pode, tá joia. Tentem usar uma letra que fique, né, bem visível. Depende da apresentação, você pode usar aí umas fontes um pouco diferentes, né? Quanto mais. Tá certo? Então eu coloquei essa daqui. Então vou levar em consideração o ambiente que eu vou apresentar, né? Posso usar o centralizado, posso usar o negrito, posso mudar a cor da fonte, fiquem à vontade. Tá bom? Percebo que o amarelo no branco não vai ficar tão bom assim, né? Mas pode usar. Então você tem que ter um pouco de harmonia de cores, né, para ficar melhor. Eu acho que o preto aqui ou o vermelho ficariam melhores. A visualização ficaria um pouco melhor. Tá ok? Então inserir texto é isso. Eu posso inserir quantos textos eu quiser dentro da minha apresentação. Tá joia? Nunca apresentar dessa forma aqui para o público. Por quê? A gente chama isso daqui o modo design, não o modo de apresentação. O modo de apresentação eu posso usar aqui, ó, apresentação de slides. Ou aqui em cima tem a barrinha. Eu vou remover esse slide, botar na direita, excluir slide. Vou no meu primeiro slide aqui. Eu tenho aqui a apresentação de slides. Eu posso apresentar do começo ou do slide atual. Como assim? Eu quero começar do quarto. Então eu clico no quarto slide e vou aqui, ó. Eu não quero usar esses botões. Eu uso o quê? Shift F5, né? Shift F5. Ele vai começar a apresentar desse slide aqui. Se eu apertar só F5, ele começa do primeiro slide, tá bom? Lembrando que nos slides aqui eu tenho algumas ferramentas. Como é que eu movimento de um slide para o outro? Eu posso usar essas setinhas aqui, ou o próprio teclado, setinha para a direita, setinha para a esquerda. Para a direita avança, para a esquerda retrocede. Ok? Eu também posso usar aqui a minha caneta. Eu posso usar um apontador a laser, se eu não tiver um apontador eu posso usar o próprio mouse como apontador, tá vendo? Eu posso usar também ele como sendo uma caneta, onde eu quero escrever aqui, ó. Clico, não solto, soltei o mouse agora. Então ele fica um ponteirinho e eu consigo também fazer aqui algumas dinâmicas com ele, né? Quando eu clicar, o botão da esquerda e sair arrastando, ele vai desenhando uma linha, como se eu estivesse escrevendo mesmo no slide. E eu posso usar o marca-texto também. Eu quero dar um destaque na primeira. Destaquei, marquei o texto aqui, ó. Quem gosta de estudar marcando o texto, ó. Marquei o texto. E eu posso usar a borracha. Tudo que eu fiz eu quero que ele desapareça. Tá joia? E também eu posso ver os slides que existem na minha apresentação e mudar rapidamente para ele. Tá certo? Eu posso também dar uma ênfase naquilo que eu quero mostrar. Né? Aumentar, dar um zoom.
apertei o ESC, ESC mais uma vez, ele sai da apresentação. Então, para inserir textos, é sempre aqui, caixa de texto, desenha a caixa de texto, escreve, formata do jeito que você quer, está feita ali a apresentação. Tá joia? Como é que eu faço para fazer um segundo slide? Eu tenho duas opções. Eu posso criar um novo slide do zero, ou eu posso duplicar um slide. Quando é que eu vou duplicar um slide? Quando eu sei que o meu layout do anterior está... eu quero usar o mesmo layout, eu só quero mudar alguns textos, né? Então, no caso, se eu quisesse duplicar, ele ficou com dois slides iguais, e aqui eu colocaria minha segunda apresentação. Posso aumentar o tamanho aqui da caixa, tá joia? Posso girar o texto, ó. E aí eu tenho agora dois slides diferentes, mas com o mesmo layout. Tá ok? Bom, agora vou mostrar como é que eu insiro, né, uma imagem aqui. Eu posso tanto copiar uma imagem da internet, como eu posso usar uma imagem do meu próprio computador. Aqui eu vou apagar. Eu vim aqui, criei um outro slide, escrevi aqui água no mundo. E vou inserir aqui uma imagem online. Ou eu posso copiar uma imagem. Eu posso vir aqui no próprio Google Chrome, ou na hora que vocês quiserem, escrever, eu quero alguma coisa sobre água. Vou nas imagens, sobre água, vou achar aquela imagem que eu estava usando, está aqui, ó. Botão na direita, copiar imagem. Eu posso chegar aqui agora, Ctrl V, colar, né? Colar a imagem, olha lá, a imagem está lá. Eu quero que a imagem tome conta de todo o meu slide. Percebo que a imagem tomou conta e sumiu com a água no mundo. Como é que eu faço, né? O que aconteceu? A imagem sobrepôs o texto. Eu posso jogar essa imagem para o fundo. Então, eu venho aqui, botão à direita na imagem, tá vendo? Enviar para trás. Envio para trás e o texto vem para frente. Só tirar uma coisa aqui que já estava sem preenchimento, ok. Percebo que agora ficou visível. Só que se eu arrastar esse meu texto aqui, se eu alinhar ele à esquerda, como é que ficou? Se eu for apresentar esse slide agora, ficou Guá no mundo. Ou seja, o A sumiu. Fácil, né, de mexer nisso. Venho aqui, só a letra A, eu mudo para branco. Agora ficou água no mundo. Só que lembrando, se isso fosse uma foto cheia de cores, com diversas cores, né, muito colorido, eu ia pegar a letra e ficar mudando a cor deles? Não, né? Como a gente aprendeu na nossa aula, isso daí seria um serviço para corintiano, né? Para mim, por exemplo, que sou corintiano. Mas nós não vamos fazer isso, né? O que a gente vai fazer? A gente vai usar um outro recurso dentro do PowerPoint que nos permite visualizar isso sem estragar a imagem. Então, selecionando o texto aqui, ó, botão da direita, formatar forma. Onde vai abrir aqui um menuzinho, onde eu vou mexer com o preenchimento. Como assim? A cor de fundo desse texto. E eu quero um preenchimento sólido. Ele me selecionou aqui, no meu caso, o branco. Só que percebam, o branco acabou com a minha foto, não é isso? Só que existe um recurso aqui chamado transparência. Que eu posso aumentar a transparência. Ó. Quanto mais transparente for, mais a imagem aparece. Só que eu tenho que verificar o ponto que vai ficar bom para aparecer o texto também. Vou colocar em 70%. Posso digitar aqui também. Vamos ver como é que ficou a apresentação agora. Agora eu consigo enxergar água no mundo e também consigo enxergar a imagem de fundo. Né? Eu posso mudar essa caixinha aqui para ficar até aqui, né? Ou fazer ela pegar toda a extensão. Aí vocês podia centralizar que acabaria com esse problema todo, mas percebam que se eu souber usar transparência, eu consigo, né, juntar os dois recursos, imagens sobre texto, e não vou ter problema com cores. Ou eu posso ainda, se eu quiser, diminuir a imagem e não colocar a imagem sobre o texto. Né? Aí fica a critério de vocês aí. Tá bom? Mas o recurso é esse aí, o ensinado. E vou centralizar o texto. Tá joia? Feito isso, eu tenho o quê? Já aprendi a colocar texto e imagens. Eu mostrei para vocês como copiar e colar. Agora eu posso também usar uma imagem no meu computador, que é o que eu fiz aqui, ó. Tá joia? Esse pinguim aqui, como é que eu inseri o pinguim? Eu vim aqui, imagens online,
desculpa, eu vim aqui em imagens, imagens salvas, tá lá o pinguim. Ah, mas ele está de cabeça para cima, sim. Eu vim aqui, inseri o pinguim, selecionei, inseri, e fiz o que com ele? Aumentei o tamanho dele, e depois eu vim aqui, ó, e rotacionei. Deixei ele de ponta cabeça, né? Mesma coisa eu fiz com a água. Eu vim aqui em inserir, imagens, eu tenho aqui uma água, tá vendo? Eu coloquei aqui, aumentei. E esse avião, de onde veio? Esse avião eu vim aqui de inserir imagens online. E eu procurei aqui avião. Aqui, eu posso colocar outro avião aqui. É o Airbus Beluga, né? Eu coloquei aqui e coloquei lá, né? Coloquei os dois aqui. E assim eu posso inserir as imagens que eu tiver disponível na internet, tá bom? E aí, feita essa apresentação, a gente já tem elementos básicos daquilo que eu preciso para fazer uma apresentação do TCC. Mas, só essa forma aqui de apresentação, vocês vão perceber que parece muito simples, né? Minha segunda, ou seja, aqui já tem uma animação, aqui vai começar a entrar aquilo que a gente vai ver que é a animação, tá vendo? Eu posso animar uma imagem, eu posso animar um texto. Como assim? Eu quero falar 3 tópicos de um assunto. Se aparecer tudo na tela, vai acontecer o quê? Pode ser que as pessoas comecem a ler tudo aquilo que está aparecendo e percam o foco. Mas eu quero que ele apareça conforme for falando. Água no mundo. Na água no mundo existe água potável. É água aquela que nós tomamos e é uma porcentagem muito pequena do que existe na Terra. Existe água salgada, que é a maior percentagem, né, de água existente na Terra e que não é potável, mas que pode ser tratada e a gente começar a tomar essa água aqui. E nós temos também que falar sobre as reservas, os aquíferos existentes hoje no Brasil, no mundo e assim por diante. Ou seja, perceba que os tópicos foram entrando de forma separadamente, conforme eu fui falando. Eu fui dando a sequência, fui dando o ritmo de como eles teriam que aparecer. Tá joia? Para isso, a gente vai ter que aprender um efeito, né, um recurso existente no PowerPoint chamado animação. Posso fechar aqui, que não preciso mais disso. O que são as animações? As animações, eu tenho 4 tipos de animação. Eu vou apagar essas animações que eu já fiz para mostrar para vocês as outras. Como é que faz isso? Mesma coisa aqui. Só apagar que eu já tinha feito aqui. Então vamos lá. Vou começar pelo texto. Se eu não usar animação, como é que vai aparecer isso daqui? Ó? De uma vez só. Tá certo? Mas eu quero que eles apareçam de forma sequenciada. Eu posso falar que esse primeiro, esse segundo, esse terceiro. Eu posso falar esse primeiro, depois esse, né? Mas o lógico seria o quê? Seleciono esse primeiro, venho animações aqui, tá vendo? Eu tenho animação de entrada, ênfase e saída. Além do que eu tenho animações aleatórias, né? O caminho de animação. No meu caso aqui, eu quero... O que é a animação de entrada? Quando eu for começar a falar, eu quero que ele entre aquele assunto pulando, voando, sei lá, girando, né? Se chama de animação. Depois que eu acabar de falar, eu quero apertar de novo a setinha para a direita ou Enter aqui na apresentação e ele apareceu o segundo tópico. Então, são chamadas de animações de entrada. O que são animações de ênfase? São após a sua entrada, exibição na tela, eu quero que ele dê uma ênfase naquele conteúdo. Então, ele é chamado de ênfase, ou seja, é um segundo momento. E o terceiro momento, depois de eu ter colocado na tela, se eu quiser dar ênfase ou não, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer com que os elementos saiam da tela, né? Vão saindo da tela de forma animada. Ou eu posso usar caminhos, né? Formas pré-definidas. Eu gosto muito de usar a personalizada, que eu coloco o caminho que eu quiser. Mas nesse caso aqui, como eu quero que entre, vamos supor, eu quero que entre de forma elástica. Olha lá. Potável vai entrar pingando aí, que nem fosse um elástico. Primeira animação. Depois eu quero que entre a salgada. Precisa ser elástico também? Você escolhe, tá bom? Eu posso pegar mais efeitos de entrada. Aqui eu tenho vários efeitos, não é isso? Chicote, eu quero que apareça como chicote. E eu quero, nos aquíferos, eu quero que ele entre volante, girando lá. Perceba que todos eles têm uma velocidade. Como é que eu defino a velocidade? Aqui, ó. Da primeira eu quero que dure 2 segundos. Quanto mais tempo eu colocar, o que vai acontecer? Mais lento vai ficar o movimento. Coloquei 10 segundos aqui. Como vai ficar o potável agora?
Ao clicar, olha lá, o potável vai entrar de uma forma bem lenta. Então, quando você vai falando do potável, o potável vai estar pingando na área, enquanto que a salgada entrou rapidinho e o aquífero entrou também rapidinho. Mas eu posso configurar cada um deles, né, para o seu tempo. Perceba que cada um deles tem, por padrão, ele colocou 2 segundos aqui. E se eu reduzir esse tempo aqui da potável, que é de 10 segundos, para meio segundo? 0,5. 0,5. E agora, chamar aqui para, ao clicar, lá, rapidinho ele entrou, tá certo? Ou seja, perceba que todos eles estão com efeito, eles esperam que eu clique, tá joia? Mas eu posso mudar isso daqui, eu quero que ele entre com o anterior. Como assim? Colocar todos eles com o anterior. Então esse aqui eu quero também que ele seja com o anterior. O que vai acontecer? Ao entrar o primeiro, os 3 entram juntos, né? Só teve uma animação para entrar. Em vez de entrar tudo sem animação nenhuma, entrou todo mundo junto. Ou eu posso falar que eu quero que esse efeito aqui, todos eles ficaram como um, porque eles entram juntos. Eu quero que ele entre após o anterior. Aí como ficaria? Entra primeiro o potável, depois o salgada, e em seguida o reserva. Com um único clique vão entrar os 3, só que numa forma, um espera o outro na sua ordem, né? Com o anterior, entra junto. Após o anterior, ele espera o primeiro acabar para ele entrar na sala. Acabou de entrar o outro na sala, vem o próximo, e assim por diante, com um único clique, né? Só que no TCC, geralmente, o que a gente vai ter aqui? Ao clicar, né? Eu espero que você clique para que entre o assunto. Eu vou definir o ritmo da apresentação. E da mesma forma que a gente faz isso com o texto, a gente pode fazer com as imagens. Eu posso clicar no pinguim e eu quero que ele apareça como elástico também. Ó. Ou ainda eu posso clicar na água e eu defino a ordem. Primeiro o pinguim e depois a água. Como é que eu quero que entre a água? Eu vou pegar uma trajetória personalizada. Aí eu vou desenhar a trajetória dele. Eu quero que a água suba, desça, suba, desça, vai lá fora, atravessa a tela inteira, sobe, desce e vem para onde? Roda, gira, 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 gira. Eu quero que pare aqui. Então, chegando no ponto que eu quero que ele pare, 2 cliques. Olha lá. Dá até dor de cabeça, né? Tanto que ele girou. Mas eu posso, depois, se quiser, eu posso clicar aqui, ó. Eu venho aqui na animação, então eu venho no painel de animação. Eu posso clicar nessa animação que eu fiz e remover. Tá joia? Eu não vou remover para deixar para vocês verem como ficou. Tá? Eu posso fazer com que elas entrem sem que eu clique em nada, eu posso fazer com que elas entrem uma junto com a outra. Tá bom? Eu vou deixar ao clicar. Como é que ficou a minha apresentação agora? Então agora eu vou desde o começo. Minha primeira apresentação, setinha para a direita. Meu segundo slide está aqui. Meu terceiro slide está aqui. Eu vou falar sobre água no mundo, né? Ah, esqueci de falar alguma coisa aqui. Não é minha segunda, na verdade é minha primeira apresentação. É meu segundo slide, mas eu vou deixar aqui. Agora a água no mundo está acabando, né? Cuide da água. A água no mundo, percebo que aqui eu só coloquei de entrada para o pinguim. Então, quando eu clicar aqui, mais uma vez, o pinguim vai entrar pingando. E na próxima animação, como é uma animação livre, já está na tela, eu vou fazer o quê? Não é de entrada, é uma apresentação livre. Ele vai apresentar a água se movimentando como eu pedi ali, né? Eu posso dizer, o transporte da água hoje em dia para saciar a sede dos pinguins está sendo transportado de avião. Essa água está rodando o mundo todo, como vocês podem ver por onde a água tem passado. E a água no mundo, ela existe o quê? Água potável, que é aquela que nós utilizamos, é uma pequena parte, uma pequena percentagem que existe sobre a face da Terra. A água salgada, que é a maior percentual cuja ela não está pronta, né, in natura, para que ela possa ser consumida pelo ser humano, ela tem que ser tratada. Existem já vários tratamentos de dessalinização para que essa água seja utilizada, muito mais caros, mas já existe. E existem os tal das reservas de águas doces, os aquíferos, onde, né, o aquífero Guarani, que existe no Brasil, ou seja, existem N reservas, N aquíferos que estão debaixo da terra e que nós devemos conhecer, que são as águas que nós temos ainda disponível para nosso consumo. E assim acaba a minha apresentação. Ok? Perceba que eu fui sequenciando, fui roteirizando, eu fui colocando mais conteúdo conforme foi aparecendo os tópicos. Tá joia? O que eu quero que a gente faça agora? Visto que nós aprendemos a inserir texto, inserir imagens
e aprendemos animações, qual vai ser a atividade de vocês para me entregar? Né? A gente vai montar uma historinha. Como assim uma historinha? Uma história em quadrinhos, onde vocês, em 5 slides, vão ter que me apresentar, tá joia? Uma história, contando uma história dizendo, ó, vou dar um exemplo aqui, então eu vou a partir desse cara aqui mostrar, usando texto e imagens e animações. Então vou lá, a minha história é o carro no deserto. Então eu preciso me entregar a atividade, eu vou ver lá, o carro no deserto. Vou clicar aqui o setinha para a direita, opa, vai ser mais um texto. Era uma vez o carro sedã que vivia no deserto. Apertei de novo a setinha, opa, apareceu o carro, realmente é um carro sedã. Tá no deserto? Parece que tá, né? Sei lá, mas tá, vamos dizer que seja um deserto. Tá joia? E aí eu, mais um clique, mais um setinha para a direita, o sedã sumiu. Foi passear. Próximo slide. Ele, pelas suas voltas diárias, encontrou uma vaca. Tudo bem, ele foi dar uma volta no deserto. Cadê ele? Tá ele aqui, o carro. E ele encontrou quem? Opa, uma vaca entrando, girando aí. Já mudou. Do deserto ele já viu um pasto verde aqui. Tá valendo, tá bom? O que eu quero que vocês usem é que com 5 slides você conte uma história em quadrinho que tem início, meio e fim. E que eu possa ver vocês usando os recursos de inserção de texto, inserção de imagens e animação. Como é que eu poderia continuar essa história? Ao encontrar a vaca, no próximo slide, vou pro próximo slide, ele poderia falar assim, o carro no deserto, entra um texto. E o carro sedã parando e buzinando e a vaca não saindo da frente, ele avançou e a vaca também avançou. Aí o que vocês podem fazer? O carro indo para frente, a vaca indo em direção ao carro, né? E aí no próximo slide, com esse encontro, a vaca voou. Aí que vocês vão fazer o carro indo, a vaca batendo e depois subindo e saindo do slide. Contou uma historinha bem simples. O que eu quero, não quero que vocês sejam aqui o Maurício de Souza, vocês montem uma história maravilhosa, não é isso? Eu quero que vocês me mostrem uma história que eu consiga entender a história, tudo bem? E que vocês consigam, né, usar os recursos que nós vimos hoje no PowerPoint. Tá bom? Na próxima aula, provavelmente, a gente vai estar vendo toda essa parte aqui de transições. Vamos ver a parte de inserção de vídeo, áudio, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais dessas partes de inserção. Creio que algumas coisas aqui a gente não vai estar usando no TCC de vocês, mas é bom vocês aprenderem, tá bom? Então, com isso eu termino aqui. Eu vou estar online no horário da nossa aula. Vocês podem me chamar a qualquer momento para tirar as dúvidas, quando estiver fazendo o exercício de vocês aí para entregar. Não esqueça de fazer a historinha, né? A apresentação em 5 slides, com texto, imagem e animações, né? Que vocês tenham uma ótima semana, tá? Deus abençoe vocês aí. Estou aqui à disposição de vocês. Tudo de bom. Abraço!